E aí pessoal, aqui é o Dr. Felipe e nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais são as 3 cláusulas que eu considero mais importante que não pode faltar em um compromisso de compra e venda de imóvel, tá? Sabemos nós, todo contrato particular de compra e venda tem aquelas cláusulas padrão, com a identificação das partes, a descrição do imóvel, a forma de pagamento, foro de eleição, entre outras, tá? Mas não é sobre essas cláusulas que eu vim aqui falar com vocês, tá? Eu vou separar aqui 3 cláusulas, 3 pontos que eu considero mais importantes que não pode faltar de jeito nenhum, isso para dar uma maior segurança jurídica nessa negociação. Por que isso é importante? Isso porque o que eu vejo na prática é que diversos profissionais acabam utilizando aquele contrato de compra e venda padrão, pega aquele modelo da internet e usa para todos os negócios. Na minha opinião, o contrato de compra e venda, ou melhor dizendo, o compromisso de compra e venda particular, ele deve ser feito de forma personalíssima, ele é customizado, ou seja, ele é único, ele é específico para aquele negócio. Isso porque algumas cláusulas servem para aquele tipo de negócio, mas podem não servir para outras. Então, você usar aquele modelo padrão para todos os negócios é um pouco perigoso. O que serve para uma negociação pode não servir para outra, tá? E eu separei aqui as 3 cláusulas que eu considero mais importante. Então fique comigo até o final desse vídeo, tá? A última eu considero a mais importante, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, tá? Ative o sininho, deixe o seu comentário aqui embaixo, isso é muito importante para nós. Dê um joinha, isso vai ajudar o nosso vídeo aqui a alcançar o maior número de pessoas, ok? Então, roda a vinheta. Bom, pessoal, na verdade, esse primeiro ponto que eu gostaria de falar não é necessariamente uma cláusula, mas é um ponto que deve ser observado, que é o estado civil do vendedor, tá? Por que isso é importante? Se ele for casado, solteiro, tudo bem. Agora, o problema tá quando ele convive em união estável e se declara como solteiro. É muito comum isso acontecer, porque é ele que negocia, normalmente é ele que toma as decisões, mas convive em união estável com uma pessoa. Isso, numa eventual separação desse casal, essa venda ela pode ser prejudicada em razão desse convivente não ter participado do negócio. Então, se a pessoa ela convive em união estável, se declara como solteiro, é interessante, é mais seguro que esse convivente faça parte do contrato também como anuente, que ele tome conhecimento da venda para não alegar prejuízo futuramente em uma eventual separação, tá? Isso é muito comum acontecer, é daí que surge aquela declaração que alguns bancos exigem de que a pessoa ela não convive em união estável, justamente para dar uma segurança maior. Esse é um detalhe que nós devemos ficar atentos, é o estado civil do vendedor. A segunda cláusula, que eu considero mais importante também, uma das, é com relação à posse do imóvel. Alguns contratos, algumas pessoas me consultam, alguns contratos vêm para a minha análise e eu percebo que vários deles são omissos com relação à posse do imóvel, a data que vai ser entregue a posse do imóvel, qual que será a consequência caso a pessoa não entregue, será que vai ser possível cobrar uma taxa de ocupação pela posse indevida do vendedor? Então, deixar isso omisso é um pouco perigoso, fica muito vago. Você vai ter que resolver isso na justiça, o juiz vai ter a interpretação dele, você vai ter a sua, e isso pode desagradar todo mundo. Então, você prevendo isso no contrato, deixando já estabelecido qual será a consequência, fica mais seguro. Então, com relação à posse, é muito importante que isso esteja previsto no contrato, tá? Isso gera uma maior segurança jurídica para ambas as partes. Então, na minha opinião, é que no compromisso de compra e venda esteja previsto como será feita a transferência da posse, qual é a data, qual será a consequência caso descumpra, será que vai ser possível cobrar uma taxa pelo uso indevido da posse do imóvel como se fosse um aluguel. Então, estando previsto essa situação, acho que fica mais seguro a negociação, tá? E por último, a terceira cláusula, que eu considero muito importante também, é as consequências pelo descumprimento
descumprimento do contrato, tá? Quais serão as consequências em razão do descumprimento do contrato por uma das partes, tá? Esse é o trabalho do advogado, é tentar prever o futuro, tudo que pode acontecer e já prever no contrato qual será a consequência em razão desse descumprimento. E aí a gente tem que imaginar todas as situações possíveis, cada caso é um caso, pode ser que a gente tem que saber em que legislação vai estar respaldado aquele contrato. Se é uma relação de consumo, vai ter que ser observadas as regras do Código de Defesa do Consumidor. Se é uma relação entre civis, então vamos analisar esse contrato de acordo com o Código Civil. Tá? Se é uma relação entre empresários, uma complemento entre empresários, aí já vamos para o direito empresarial, enfim. Então tudo isso é muito importante. Um dia tem que prever essas consequências. Agora aqui falando, é lógico que ninguém assume uma obrigação já pensando em descumpri-la, então é mais seguro já prever todas as situações e já estabelecer uma solução caso aconteça aquele imprevisto que gere o descumprimento do contrato. Isso porque esse tipo de cláusula diminui o poder de interpretação do juiz em uma eventual ação judicial. Se já está lá no contrato previsto que a multa vai ser de 10% em razão do descumprimento, não tem muito o que o juiz interpretar, já está previsto, a solução já está lá, é só ele aplicar a regra do contrato. Agora, se o contrato é omisso, isso gera uma insegurança muito grande, porque o juiz ele pode entender que, na verdade, o mais justo seria, por exemplo, uma multa de 20%, de 15%. Estando no contrato, né, essa cláusula sendo válida, não sendo uma cláusula abusiva, que não seja contrária à legislação, é perfeitamente possível, isso é mais seguro. Agora, o que deve prever no contrato em razão do descumprimento? Primeira coisa, cláusula penal, que já pré-determina perdas e danos. Qual será a consequência em razão do inadimplemento absoluto desse contrato? Tem que estar lá. Outra coisa, juros. É bom prever atualização monetária, qual que é o índice. Outra coisa também muito importante, os honorários do advogado, caso ele tenha que intervir na solução desse litígio. Então, essas são as consequências básicas que devem constar, ok, pessoal? Então é isso, forte abraço para vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Isso é muito importante para nós. Compartilhe também esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa saber desse conteúdo, ok, pessoal? Então é isso e até a próxima.